Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Vamos lá? Então, nós temos aqui algumas informações a respeito dos próximos exercícios. Então, nesses exercícios sobre tabela periódica, os elementos químicos eles vão ser representados por essas letras. Então, para a gente fazer esses exercícios, é importante a gente lembrar algumas coisas a respeito da tabela. Quando nós temos colunas que são numeradas de 1 até 18, nós chamamos essas colunas de família. Na família, os elementos apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Tá? Então, você tem lá um S2, 2S1. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, se os dois terminaram em S1, eles são da mesma família, que é a família 1A. E esses elementos da mesma família apresentam características semelhantes. Por exemplo, todos reagem facilmente com água, tá? Cada uma dessas linhas aqui nós chamamos de período. E no período, o que os elementos apresentam em comum? O mesmo número de camadas. Então, todos os elementos que estão no primeiro período, por exemplo, hidrogênio e hélio, eles apresentam uma camada só. Então, se você fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1, esse primeiro 1 aqui diz que ele tem uma camada. O hélio é o número atômico 2, 1s2. Então, tem uma camada só, por isso eles estão no mesmo período. Considere as informações a seguir sobre os elementos químicos A, B, C, D e E. Então, o átomo neutro do elemento A tem 10 elétrons. Então, a gente pode afirmar que o número atômico do A é 10. Porque o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons para átomo neutro. A, B- e C+ são isoeletrônicos. Então, a gente consegue descobrir o número atômico do B- e do C+, usando essa formulinha. Ó. A carga do íon é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. A carga do íon B- é menos 1. O número de prótons dele a gente não sabe, mas nós sabemos que ele tem 10 elétrons. Então, para você calcular o número de prótons, vai dar menos 1 mais 10, que é igual a 9. Então, se o número atômico dele é igual ao número de prótons sempre, e ele tem 9 prótons, então, número atômico 9. Do C+, ó, a carga é mais 1, igual ao número de prótons dele, que eu quero descobrir, menos o número de elétrons, que é 10. Então, o número de prótons vai ser mais 1 mais 10, que é igual a 11. Então, descobrimos o número atômico dele. D pertence ao quinto período e ao mesmo grupo de C. Então, veja, o elemento C tem número atômico 11. Se você lembrar lá na tabela periódica, os elementos têm número atômico em ordem crescente. Então, começa aqui com número atômico 1, depois número atômico 2, esse aqui é 3. Na sequência, você vai colocando aqui ó, o último, que é o neônio, que é número atômico 10, e aqui você tem o elemento de número atômico 11. Então, ele é da família 1A ou grupo 1. Então, esse elemento, o elemento C, ele é um metal alcalino, tá? E o D pertence ao mesmo grupo dele. Então, o elemento D também é um metal alcalino, só que ele é do quinto período, ó. Aqui é o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Então, tá aqui. Entre os elementos de transição, E é o de menor número atômico. Então, lembra, os elementos de transição são esses que vão do grupo 3 ao 12. O elemento E, então, ó, é esse daqui, ó. Esse elemento aqui é o escândio, que tem número atômico 21, tá? Com base nessas informações, é incorreto. Ele quer saber o que está errado. Tá? Que A é um gás nobre. Então, isso está certo, ó, porque o número atômico do elemento A é 10. E essa última coluna aqui, a 18, é gás nobre. Então, tá certo. B é um halogênio. O elemento B tem número atômico 9. Vem logo antes aqui do número atômico 10, família 17. Então, família 17, o grupo 17 é halogênio, tá certo.
C é um metal alcalino terroso. Alcalino terroso é família 2A. E nós acabamos de ver que o elemento C é da família 1A, que chama metal alcalino. Então, isso aqui é a resposta errada. A configuração eletrônica da camada de valência de D é 5s1. Então, veja, ó, se ele é da mesma família de C e o C é da família 1A, então, quando o elemento é do grupo A, ele vai terminar em subnível S ou P. Só que esse aqui, nós descobrimos que ele é da família 1A, então ele vai terminar em S1. Como ele falou aqui que ele é do 5º período, então ele tem 5 camadas, então é 5s1, então tá certinho. E pertence ao 4º período da classificação periódica, ó. E é aquele elemento de transição. Então tá aqui, ó, só você contar, ó. 1º período, 2º, 3º, 4º período, que tá aqui, ó, o elemento E. Então, isso aqui também tá certo. Considere as informações a seguir sobre os elementos químicos F, G, H, J e K. O elemento F forma uma substância simples diatômica. Simples quer dizer que tem elementos iguais, de 2 átomos, e é essencial para a respiração. Então, nós estamos falando da substância O2, então quer dizer que o elemento F é o oxigênio. G, H e J pertencem ao mesmo período da classificação periódica, ou seja, eles têm o mesmo número de camadas. K e F formam um composto covalente de ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100. Bom, quem tem ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100 é a água. Então, nós já descobrimos que o F é o oxigênio. Então, esse K vai ser o hidrogênio, tá? Então, aqui ele é K, esse aqui é o F. G e F formam um composto iônico de fórmula GF. Então, se o composto é iônico, e nós sabemos que F é o oxigênio, que é um ametal, então esse G ele só pode ser um metal, tá? Então, é um metal ligado com o oxigênio. O oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons para ficar estável. Então, esse G, ele provavelmente é um metal alcalino terroso, lá da família 2A, porque o metal alcalino terroso que vai doar 2 elétrons. O número atômico de H é 34 e J tem um próton a mais. Então, se o número atômico do H é 34 e o J tem um próton a mais, então o J é o 35. 35 é o bromo, que está lá na família 7A. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, vai terminar em 4s2, 3d10, 4p5. Então, esse aqui, o H, vai ser, ó, 4s2, 3d10, 4p4. Então, esse aqui é da família 6A. Com base nessas informações, é incorreto. Ele quer saber o que está errado. F pertence ao grupo 16. Grupo 16 ou família 6A, que é a família do oxigênio. Então, tá certo. E ao 2º período da classificação periódica, também tá certo, né? Que o oxigênio é o primeiro elemento lá do grupo 16. G é um metal alcalino terroso do 4º período da classificação periódica. Então, a gente sabe que o G é um metal alcalino terroso mesmo, tá? Agora, 4º período da classificação periódica, então, a gente tem que observar as informações que ele deu, que ele falou que, ó, G, H e J pertencem ao mesmo período. Então, o H e o J, eles têm 4 camadas, ó, eles estão no 4º período. Então, isso aqui tá certo, eles estão tudo no mesmo período, tá? F e H pertencem ao mesmo grupo da classificação periódica, ó. F é o oxigênio, ele tá na família 6A. O elemento que ele chamou aí de H, que é o número atômico 34, também é da família 6A. Então, F e H, eles pertencem ao mesmo grupo, que é a família 6A, tá certo? O número atômico de K é 1. Então, ó, o elemento K é o hidrogênio, e o número atômico do hidrogênio é 1. Então, isso aqui também tá certo.
F e J formam um composto iônico de fórmula J2F. Então, o F é o oxigênio, beleza. O J é o bromo. O bromo, ele é ametal. Quando você tem uma metal ligado com a metal, a ligação é covalente e não iônica. Por isso que a alternativa E está incorreta. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!